Mas antes de começarmos esse vídeo, quero mostrar para vocês uma loja de camisas de time internacional e nacional. Confere aqui o anúncio dela. Fiel, você quer garantir um mando do Corinthians com uma qualidade absurda por um preço baixo? Então conheça a Moto Store. A Moto Store é uma loja de camisas de time. Para você, corintiano, que quer uma camisa, um mando do timão, eu te indico a Moto Store. Olha essa linda camisa que eu consegui com eles, cara. E os preços são a partir de R$186, cara. R$186 essa camisa aqui, com frete grátis para todo o Brasil. E eles vendem até na gringa nos Estados Unidos, sim. Uma loja internacional e nacional aqui do Brasil. E eu pedi sexta-feira, chegou hoje segunda-feira. Ou seja, os correios ajudaram demais na entrega super rápida. Eles entregam no prazo estimado que eles colocam no seu site na hora da sua venda. E com o meu cupom SCCPF97 você garante 5% de desconto nas suas compras. O que você está esperando? Olha só essa qualidade absurda que ela oferece para você. Garanta já seu novo manto do Corinthians aqui na Moto Store. Salve, fiel, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo de pós-jogo do Corinthians. Hoje um jogo bem importante que o Corinthians teve, né? Pela Copa do Brasil, Corinthians 0, Grêmio 0. Um jogo que a gente jogou demais, principalmente no segundo tempo, certo? Tava melhor que o primeiro tempo. Só que por uma chuteira a gente conseguiu empatar esse jogo que era para ser vitorioso. Porque o que o Corinthians jogou nesse jogo, a gente merecia realmente a vitória, certo? Não é nenhum exagero falar isso, fiel. Cara, vamos pro pós-jogo, então já deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com amigos que gostam de pós-jogos do Timão. Aqui tem vídeo de notícias, pós-jogos e diz tudo sobre o Coringão. É nóis e bora pra análise. Fiel, a análise hoje vai começar pela escalação como sempre. O Corinthians surpreendeu num 4-3-1-2, certo? Que foi a mesma escalação do jogo passado. A única diferença foi que o Mateuzinho voltou, o Fagner ficou banco, certo? E o Charles entrou no lugar do Rian Gustavo, né? Mas de resto, o time foi igual. Cara, assim, o Corinthians jogou bem o primeiro tempo também. Na verdade, é que o Grêmio não entrou em campo pra vencer de verdade. Na minha opinião, o Grêmio chegou lá só pra tentar o empate, seria bom pra eles também. E o empate também pra nós se tornaria importante mais no segundo tempo. No primeiro tempo, cara, eu quero dizer que o Corinthians jogou muito bem o primeiro tempo. O segundo tempo foi melhor que o primeiro. O primeiro tempo não foi muito bem. Foi normal, foi um tempo bom do Corinthians. O Grêmio, às vezes tinha chance de perigo do Grêmio, só que o Grêmio atacava um pouquinho mais perigoso no primeiro tempo. Mas o Corinthians comandou a partida até com a menos, certo? O primeiro tempo do Corinthians, a gente via como seria o jogo. O Romero voltava mais pro meio de campo para tentar pegar a bola e o Charles ficava um pouquinho mais espetado na ponta direita, como se fosse um ala direito, um ponta direita. Eu não entendi muito bem porque ele ficou ali, certo? Mas teve um escape ali. O time do Corinthians, logo nos segundos iniciais, poderia abrir o placar com o Charles, só que foi bloqueado o chute dele. Teve outra chance, chute do Garro. Enfim, o Corinthians poderia ter aberto o placar logo de cara no jogo, certo, fiel? O time não jogou mal, jogou muito bem o time do Corinthians, principalmente no segundo tempo. O meu tempo foi bem. Cara, eu gostei que o Ramon Dias conseguiu mudar esse time, dar uma cara nova pra esse time. Time raçudo, que briga, certo? Enfim, cara, o time do Corinthians tá melhorando. Eu tenho muitas expectativas sobre o time do Corinthians. Eu acho que a gente não vai cair esse ano, certo? Se for parar pra ver por esse lado, eu acho que o Corinthians consegue se manter na Série A, certo? Então, assim, a Copa do Brasil é uma competição muito importante, a gente tentar ganhar ela. Uma competição que nos dá dinheiro, a gente volta a ganhar títulos, e a gente se classifica para ela por ser campeão pro ano que vem, certo, fiel? Cara, o que me surpreendeu é que o Charles jogou bem, certo? O Charles titular, eu gostei da atuação do Charles, achei muito boa ela, sim. Eu vou falar mais individualmente cada jogador no final do vídeo. Mas falando de táticas, assim, o Hugo parecia mais um ponta esquerda, certo? O Hugo agora é um lateral que ataca muito. Por quê? Porque como a gente não tem mais o Wesley na ponta, então o Hugo sempre vai fazer a enfiada. Então ele sempre vai subir pro ataque para passar e alguém enfiar um passe nele. Isso você vai perceber muito. Cara, assim, a única chance perigosa que o Grêmio teve no primeiro tempo foi aquela falta, né, que foi 2 defesas seguidas do Hugo. Pegou, depois no rebote. Cara, aquilo lá é reflexo. Ele com a ponta dos dedos desviou. Cara, que goleiro é o Hugo. Eu tenho muita confiança no Hugo.
Gosto demais do Hugo, sério. É um goleiro que me passa muita confiança, algo que eu não vi no Donelli, que é muito bom você conseguir ver no Hugo. Cara, agora assim, falar no segundo tempo. No segundo tempo o Corinthians mudou, certo? Por quê? Eu achei as substituições do Ramon Dias ruins. Eu vou explicar pra vocês. Ele tirou o Yuri Alberto, certo? O Yuri Alberto estava doente. Então, por que você vai pro jogo doente? Eu me pergunto isso, certo? Ah, você quer se esforçar e tal, só que, cara, se você tá mal, tá enjoado, não vai pro jogo. Ou pelo menos entra no segundo tempo. Então, substituir o Alberto foi bem. Eu não entendi porque ele tirou o Charles. Por quê? O Charles estava muito bem no jogo no primeiro tempo. Então, ele tira o Charles pra pôr o Wesley. Se eu fosse ele, eu tirava o Yuri e o Romero. Porque, gente, o Romero, não dá o Romero, sabe? Ele fez gols importantes, só que não desce o Romero, sabe? De titular não. Coloca ele faltando alguns minutos para aquela partida, sei lá, mas de titular é complicado. Eu tirava o Romero e o Yuri, colocava o Wesley e o Giovani. Eu manteria o Charles no time. Depois de alguns minutos, o Ranieri expulso. Cara, o porquê o Ranieri foi fazer aquela dividida daquele jeito, todo com a sola pra cima, acertou o cara. Enfim, o juizão teve que ir pro VAR. E que arbitragem horrorosa. Mais uma vez, esse juiz é péssimo, assim como a maioria dos juízes da CBF são péssimos. Sério, péssimo demais a arbitragem hoje. Só que a expulsão do Ranieri foi justa, porque, cara, quando eu vi isso, eu falei, é expulsão, mano. A amarelo só foi pra depois chamar pro VAR, enfim, com um a menos. E agora eu falo pra vocês, o Corinthians com um a menos conseguiu jogar muita bola, conseguiu ser melhor do que o Corinthians no primeiro tempo. O primeiro tempo do Corinthians foi um time mais lento, certo? Eu digo isso porque o Yuri Alberto é um atacante veloz, só que a gente não sabe o que acontece se a bola chegar nele. E o Romero é um atacante lento. Os dois não conseguem dominar a bola direito. Enfim, o time do Corinthians, com esse ataque, é lento, porque a gente não tem ponta para ter escape. A gente tinha o Wesley, ele sacou o Wesley, então o time não tinha ponta. Por isso que o Charles estava mais na ponta para tentar fazer a ultrapassagem para enfiar bolas nele, certo? Passes nele corretamente. Assim como o Hugo, que agora tem que fazer muito mais ultrapassagem para tentar enfiar um passe nele. Só que quando você coloca o Giovani e o Wesley, isso muda. Né? Porque eles são atacantes velozes, eles sempre vão fazer a ultrapassagem na hora certa, tentar um drible ou outro, ou seja, as substituições foram boas, certo? Eu só acho que ele errou na do Romero. Depois disso, ele tirou o Romero para colocar o Rian Gustavo, porque ele tinha tirado o Charles para ser um time mais ofensivo. Só que quando o Ranieri é expulso, toda a estratégia dele vai por água abaixo. Então ele tira o Romero e coloca o Rian Gustavo, que foi um acerto dele. Eu acho que ele acertou nessa substituição. Tirou o Romero e colocou o Rian Gustavo, que é o único volante que temos. É claro que a gente precisa de um Cuejar na nossa volância. Espero que o Cuejar venha e que a gente precisa de mais pontas. Precisamos de atacante e pontas. Que via Michael ou Plata, mas precisamos de pontas e de um centroavante de respeito. Eu gosto do Yuri Alberto. Eu acho o Yuri Alberto um cara muito forçado, guerreiro, dedicado, mas eu sei que ele tentou jogar um sacrifício, mas, cara, é um jogo muito importante. Então, joga no segundo tempo, então, ou nem joga, tá ligado? Mas hoje ele tava enjoado, enfim. Giovanni e o Wesley entraram muito bem na partida, eles mudaram o jogo juntamente com o Jean Gustavo, que, pô, com o Romero era um a menos também. Vai bem que o Jean Gustavo entrou, conseguiu comandar ali o meio de campo, certo? Em desarmes, e o que comandou o meio de campo foi o Alex Santana. O Alex Santana foi o dono do meio de campo. O Corinthians até conseguiu fazer um golzinho ali no final de cobertura. Que golaço do Giovani. Se não fosse um pé que estava mais na frente, cara, mais atrás, né? Porque ele tava com o calcanhar mais para trás que o outro. Enfim, vocês entenderam? A gente teve esse gol anulado que, cara, pô, era pra gente ficar aliviado com esse gol. Infelizmente a gente vai. Eu acho que o próximo jogo da Copa do Brasil vai ser em Curitiba, né? Porque o Grêmio não tá com o estádio apto ainda pra jogar. Mas, cara, o empate também foi bom, certo? Empate e a vitória era bom pra nós. Com um a menos, a gente quase conseguiu ganhar do Grêmio, certo? Então, cara, claro que a gente poderia ter vencido esse jogo. É um empate com gosto de vitória, digamos assim. Né? Vamos dizer assim. O Corinthians foi muito mais guerreiro, brigou muito mais, teve melhores chances no segundo tempo, com um a menos. Gostei demais da atuação do Corinthians no segundo tempo. Guerreiro, eles tentaram tudo, passes certos, raça, desarmes, enfim. O jogador que o Corinthians mais sofreu no jogo foi o Soteldo, sempre faz uma baguncinha ali.
certo? O Soteldo foi o jogador que deu mais trabalho pro Corinthians, sempre é o Soteldo, né? Não é nenhuma novidade, né? Um ponta rápido, enfim. Hugo Souza passa muita confiança. Agora vamos falar individualmente, já falei. Vocês, para mim, o Ramon Dias só errou na substituição do Romero, mas depois ele consertou colocando o Rian Gustavo. Mas ainda teríamos o Charles. Então, o Rian Gustavo iria entrar? Não sei, mas enfim. No geral, ele só errou em uma substituição, mas o resto de parabéns. O Matheusinho cansou, colocou o Fagner. Depois ele tirou o Garro. Assim, eu colocaria o Coronado. Porque o Coronado, se você tira o Garro, que tá característica do passe, certo? Você tira o Garro, que tá característica do passe, e eu colocaria o Coronado, que tem a mesma qualidade técnica do Garro, de passe, certo? Só que ele optou pelo Pedro Henrique para tentar fechar mais as laterais, para marcar melhor. Então, assim, dá para entender o lado dele também. Então, não foi meio que um erro grotesco. Agora, falando individualmente, Hugo Souza, ótimo na partida. Ótimo, ótimo. É um goleiro que passa muita confiança. Você vê as defesas que ele faz. O Corinthians tem que comprar esse goleiro. É obrigação pagar 800 mil euros nesse goleiro. Esse dinheiro pro Corinthians é nada, 800 mil euros. O Corinthians vai comprar esse goleiro. Ótimo, passa confiança. Eu confio no Hugo Souza, mas eu confiava no Nodelli. Enfim, tem tudo para ser um grande goleiro aqui no Corinthians. Espero que isso se realize. Mateuzinho, cara, uma boa partida do Mateuzinho. Eu gostei. O Mateuzinho jogou muito bem, certo? Fez uma boa partida, boa. Atacou bem, defendeu bem, enfim. Gostei da presença do Mateuzinho. O André Ramalho jogou bem hoje de novo. O André Ramalho é um zagueiro que, se tivesse com o Veríssimo, a gente teria uma zaga bem resolvida. Mas o André Ramalho jogou bem hoje. Foi uma boa atuação dele. Félix Torres foi uma atuação regular. Regular, normal do Félix Torres. Hugo. Cara, assim, o Hugo foi regular. Não foi péssimo. Nenhum jogador do Corinthians foi péssimo. Mentira, tem que foi o Ranieri. Eu vou chegar nele. O Hugo foi uma partida regular. Todos que ficaram em campo, menos o Ranieri, foram regulares no jogo. Regular pra cima. Né? Regular péssimo, só o Ranieri mesmo. Vamos chegar agora no Ranieri, cara. Por que o Ranieri fez isso? Pior da partida por ser expulso. Ele poderia ele estava até jogando regularmente no primeiro tempo. Só que com essa expulsão ele se tornou o pior da partida, porque comprometeu o time. É claro que ele não queria ser expulso. Claro que foi sem querer. Só que, cara, comprometeu demais. Foi infantil, levantando na sola. Cara, abaixa o pé, sabe, mano? Não era necessário isso. Pra mim, o Ranieri foi o pior da partida, péssimo. Mas por outro lado, o Alex Santana, o craque da partida do Alex Santana, melhor da partida do Alex Santana, ótima atuação dele, ele comanda o meio de campo. Como esse cara, ele é reserva no Atlético Paranaense, ele era, né? Eu não entendo, aqui no Corinthians jogando muita bola, espero que continue assim o Alex Santana, o passe é bom, o desarme é bom, você vê que ele tem ótimas fintas, ótimos dribles, e eu gosto demais do Alex Santana, e que baita contratação, ele, Hugo Souza e André Ramalho, certo? Charles fez uma boa partida, eu gostei da partida do Charles. Eu manteria ele no time titular, onde foi muito bem. Cara, nada a falar. Não tem comentários. O Garro fez uma partida regular. Eu não achei a partida boa que o Garro já mostrou pra nós. Eu achei uma partida bem regular do Garro, certo? Romero. Eu falei que não tinha péssimo, né? Acho que eu menti, mano. O Romero e o Yuri foram péssimos. Péssimos, péssimos. Assim, foi péssimos o Yuri Romero. Só tenho que falar isso. Giovanni e Wesley entraram super bem. Ótima atuação do Giovanni e uma boa atuação do Wesley. Eu gostei demais. Se não fosse um pezinho, a gente teria já saído na frente, né? No placar agregado. Mas Giovanni e Wesley, de parabéns. O que o Giovanni fez para ganhar no corpo, acelerar ainda, dar uma cobertura no Marquezinho. Cara, o Giovanni entrou muito bem. O Wesley foi menos só minha hoje, foi mais objetivo. Eu gostei da atuação do Wesley também hoje. Fagner. O Fagner foi bem hoje na partida também. Boa atuação do Fagner. Aquele passe que ele deu, cara, no Giovanni, enfim. Sem ser o passe do gol. Que o passe do gol foi do Hugo Souza, né? Que foi anulado. Só que eu gostei do Fagner. Falar agora sobre o Pedro Henrique. Cara, assim, o Pedro Henrique não entrou muito bem na partida. Eu acho que o Pedro Henrique foi péssimo também. Péssimo. Eu falei. É porque o time foi guerreiro e tal, mas assim. Yuri, Romero, Pedro Henrique e Ranieri, pra mim, foram péssimos na partida. Esses quatro jogadores foram
péssimos na partida. Comente aqui a sua opinião sobre esse jogo e qual é a sua expectativa para a partida da volta na Copa do Brasil. E até o próximo pós-jogo contra o Juventude aqui em Itaquera.